Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí, né? O Vitor Pereira deve ser demitida a qualquer momento, né? No Flamengo, só tá aquela discussão do pagamento da multa, como que vai ser. E o Vene Casagrande, ele trouxe a notícia que o Flamengo já tem alguns nomes no radar. E alguns nomes até me surpreenderam, sinceramente, né? Então vambora aqui com mais um vídeo, né? Sobre os possíveis nomes que o Flamengo tá monitorando. Pode contratar a qualquer momento, fechar técnico a qualquer momento. JJ é um nome também muito preferido pela diretoria do Flamengo, né? Mesmo ele estando empregado lá. Então vamos embora aqui com os possíveis nomes que o Flamengo tem interesse de contratar caso o Vitor Pereira caia, que vai cair. É óbvio isso. Só questão de tempo. Então vamos embora com mais um vídeo aí. Depois você comenta aqui nos comentários a tua opinião em relação a esses nomes. Se você prefere ou não esses nomes em relação ao técnico do Flamengo, né? Bora para mais vídeo, créditos ao canal do SBT Sport. Link na descrição como créditos e vambora para o vídeo. Algum nome até me surpreendeu ali. Prestes a cair. Quem deve ser o novo treinador do Flamengo? Essa é a nossa enquete. Vai lá no nosso Twitter, @SBTRio, vota. Cudê, Jorge Jesus, São Paulo ou Tite. Essas são as 4 opções, todas apuradas por você, Veneto. Vamos lá. Quais Tite, são? eu não tenho nenhuma informação. Perfeito. Eu não tenho essa informação. Eu tenho informação sobre São Paulo, Jorge Jesus e Cudê. Vamos lá. O Cudê é um nome que agrada muito e sempre agradou a diretoria do Flamengo. Se ele for demitido ou pedir para sair do Atlético Mineiro hoje, o telefone dele vai tocar. O São Paulo é um nome que agrada muito ao presidente Rodolfo Landim. Mas peraí, o telefone dele não tocou, mesmo ele sendo treinador do Atlético Mineiro? Seria leviano se eu falasse que sim ou Tá que não. bom. Eu Você não confesso tem que eu não essa sei. informação. Tá confesso bom. que eu não sei. Mas o Cudê é um nome que agrada muito, estilo de trabalho. Inclusive, quando ele estava no Celta de Vigo, o Flamengo já tinha entrado em contato com ele. São Paulo, o presidente Rodolfo Landim sempre gostou de São Paulo e está livre no mercado. Não duvido nem um pouco o telefone dele tocar também. E Jorge Jesus seria o nome ideal de grande parte da diretoria do Flamengo. A questão é, o Rodolfo Landim hoje, ele é contra. Por questões pessoais. Porque quando a diretoria viajou para Portugal para trazer o Jorge Jesus de volta, Sim. na ocasião teve muitos problemas lá. Foi uma novela, né? Foi uma novela, inclusive Marcos Braz e Bruno Spindel assistindo a jogo do Jorge Jesus, porque o negócio estava muito próximo de acontecer e em cima da hora não aconteceu e veio Paulo Souza. Então, desses 4 nomes aí, eu tenho uma apuração sobre 3. Esses 3 nomes. O Jorge Jesus seria é o Big Boys, a fonte cabeça do Big Boys. Não, é porque de fato é um nome muito especulado mesmo. O nome do Tite, não é à toa, né? Ex-treinador da seleção brasileira, mas pelo que eu conheço de pessoas envolvidas com o Tite, eu acho muito pouco provável o Tite aceitar um projeto como esse. É um projeto, sabe por que pouco provável? Por quê? Vamos ser bem francos aqui. Porque o Flamengo hoje não é um clube que tem uma profissionalização. O departamento de futebol não dá nenhuma segurança ao treinador. É só a gente ver um passado recente. O Paulo Souza veio para mudar muita coisa no Flamengo, os jogadores foram contra, entre aspas, o que aconteceu? Caiu o Paulo Souza. O Vitor Pereira, a mesma coisa. O Dorival deu certo por quê? Juntou os jogadores ali, fala a língua dos jogadores, fechou, né, com os caras, mas a diretoria foi covarde e tirou o Dorival. Então, dentre esses 4 nomes aí, São Paulo, Jorge Jesus e Cudê, o Jorge Jesus é visto como um nome ideal. Por quê? A diretoria vê que a torcida quer e meio que, tá vendo, torcedor? Você quer o Jorge Jesus? Eu tô trazendo o Jorge Jesus. Agora, se não der certo, também a culpa é minha. Lava as minhas mãos. Ele já tá com o dedinho. Ele disse Pedrosa, Big Boy, já tá com o dedinho levantado, ele já quer falar lá. Eu concordo com o Vene plenamente, de que pelo Tite, com a situação da diretoria, por essa questão de demitir técnico, de não ter uma profissionalização, ele não viria. Agora, vai trazer o Cudê? O Cudê acabou de dar uma entrevista lá no Atlético Mineiro, escancarando o Atlético Mineiro a diretoria. Inclusive, ele tá próximo de sair de lá justamente porque o presidente não gostou. O Sampaoli é um cara que também bota a boca no trombone. Bota a boca no trombone, pede contratação. O Flamengo vai poder contratar? Não vai. Janela tá fechada. E mesmo com a janela aberta, não contratou. Ou contratou? Ninguém. Quem veio? Gerson. Quem mais? Só. O São Paulo adora a contratação. Ele pede o tempo inteiro, não importa o time. Fez isso no Olympique de Marseille, fez isso no Sevilha, fez isso aqui no Atlético Mineiro. É esse cara, o Jorge Jesus, já acho que seria uma resposta não só dentro de campo por ser um excelente treinador, mas uma resposta fora dele também, ó. Tá aí, ó. Agora, se vocês se virem, é tipo assim, não tem mais o que vocês reclamarem. Mas agora, como técnico, o melhor técnico dessa lista aí se chama Tite. Agora, Jorge Jesus, alguém aqui tem a resposta que o Jorge Jesus aceitaria voltar?
E alguém aqui tem a resposta ninguém que tem essa aquele certeza. meteoro que passou vai passar de novo? Não, mas isso aí... E tem uma expectativa Isso aí muito todo grande, mundo tem né? a certeza que não vai acontecer de novo. Esquece. A gente está falando de Jorge Jesus que teve mais título do que derrota. Estamos num cenário totalmente diferente. Os jogadores, embora sejam os mesmos, vários, né? Eles não têm a mesma vontade de vencer. É um outro cenário. Os adversários são outros. A gente está falando de um Palmeiras hoje que é praticamente imbatível. Sim. Então, assim, é totalmente diferente. E o Jorge Jesus também tem a possibilidade de receber o convite da CBF e ser treinador da Seleção Brasileira. Tem, é? Tem, ué. Por que não? É um treinador que já foi especulado pela CBF. E Muito se ele bem. recebe CBF e Flamengo, qual que ele vai preferir? Não sei. Eu fico na dúvida. Quem? Ai, como que se acha, Jorge né? Jesus? Peraí. Não, eu fico na O que dúvida. a gente faz? Eu acho que ele Eu aceita a conto isso aí CBF. todo dia, Guto. Não, eu acho que ele aceita a CBF. Mas você aceitaria o Flamengo, Veneza? Não, não é questão de aceitar. De repente o coração dele pode bater mais forte. Entendi. O cara, gente, a gente tá falando de um ídolo da torcida. É A verdade. torcida abraçou o Jorge Jesus de uma forma que eu nunca tinha visto. Mas aí ele foi pro Fenerbahçe, não veio pro Flamengo? Parece que ele só perdeu 4 jogos no Flamengo. Ele tem mais títulos do que derrotas. Ele perdeu 4 Esse jogos. Três, eu acho. Se Três. fosse pra esse coração Não, bater, mas já tinha batido Não, antes, tem, né? não, é porque, olha só, um momento diferente. Por exemplo, quando ele tava lá no Benfica e o Flamengo foi atrás dele, ele até falou, top, mas Flamengo, você que vai ter que pagar a multa aí com o Benfica. Entendeu? Aí o Flamengo contratou o Paulo Souza e dias depois ele foi demitido pelo Benfica. Entende a situação? Dá licença agora que Foi eu vou falar do muito campeão mais da Champions cronologia. Ah, sim. Do quinto colocado do Campeonato Carioca. Campeão da Champions Rio. Eu Sim, cara, a gestão de treinadores desta diretoria do Flamengo, ela é desastrosa, ela é horrorosa, é um pavor. Porque ali começa com o Abel Braga, e aí tudo bem, Abel Braga, Rascaeta não pode jogar, entra Mas o o Jorge Abel Jesus. ganhou, né? Ganhou Ganhou o estadual. Carioca, Quando ganhou ele Carioca. ganhou o estadual, era o primeiro na, Tava classificado na na Libertadores. Libertadores. Tá classificado. Aí vem o Jorge Jesus. Esse ok. Putz, acerto, pá, tudo. Só que aí, na hora de renovar, o Jorge Jesus já tava de olho em outras situações. E aí ele foi embora. Aí vem o Domênico, que foi o que eu falei. Aí vem o Rogério Ceni. Vamos mudar tudo agora. Não deu certo com o Domênico, vamos trazer um brasileiro, o Rogério Ceni e tal. Ganha, mas não serve. Aí vem o Renato Gaúcho, que era um sonho antes, porque tinha ido bem no Grêmio, porque tinha identificação com o Flamengo. Aí o cara chega na final da Libertadores, mas também não foi o suficiente. Vem o Paulo. Então, assim, gente, olha como pode um time como o Flamengo, com o tamanho que tem, com o investimento que tem, com o que faz, com a possibilidade, com o elenco, com tudo, como pode trocar tanto de treinador? Não vai dar certo, meu amigo. Não vai dar certo. Não tem jeito. Ainda assim, por causa das individualidades, a capacidade dos jogadores ainda conquistou títulos. É. Porque, olha, vou te falar, cara. Marcel, dá pra voltar a tela ali rapidinho? Volta lá, Marcel, por Tem uma- favor. tem por uma coisa favor. que me chama Pedro tá atenção querendo ali. falar aqui. É porque tem algo ali que chama atenção, se puder voltar à tela. Quando a gente fala de trabalho, de gestão, aquilo ali, isso aí é a gestão Landim, né? Landim presidente, Gestão Marcos Landim, Braz exatamente. vice-presidente. Aí, Pedro. Tem uma característica ali, ó. Abel, erra o início, chama o Jesus pra corrigir a rota. Isso, daí deu certo. Aí Jesus sai, chama o Domi pra corrigir a rota. Aí o Domi não dá certo, chama o Ceni pra corrigir a rota. Aí o Ceni é campeão, mas ele não tem ambiente interno com a comissão fixa. Aí chama o Renato pra corrigir. É sempre uma correção de rota, não é um plano de futebol. Isso, É quem isso. pode responder rápido. Boa, Pedro, Rapaz, boa. o Renato agora a gente vai ter um plano de futebol, porque a gente já errou muito. Chama o Paulo Souza. Ih, mas esse não deu certo. Coloca o Dorival ali pra tapar o buraco e corrigir a rota. O Flamengo tá sempre corrigindo a rota. O Flamengo tá sempre no meio do ano, chega essa época. Entre abril e junho é sempre um pavor. Posso- Entre abril E a e culpa junho. é de Jesus. Entre abril, Porque Jesus foi entre embora. abril e junho vai sempre cair alguém no Flamengo. Isso não é projeto de futebol. O Palmeiras dá rotina. certo. O Palmeiras dá certo. O Palmeiras hoje tem a cara do Abel. O Fluminense dá certo. O Fluminense tem a cara do Diniz. O Atlético que deu certo e ganhou tudo. Você sabia que tinha uma cara do Cuca. Não é só os jogadores. Qual é a cara do Flamengo hoje em termos de projeto de futebol? A diferença é é que uma o- eterna aposta na qualidade dos caras. O Abel é o Jorge Jesus do Palmeiras que ficou. E o Jorge Jesus é o Abel do Flamengo que saiu. Saiu. Se não sai o Jorge Jesus ali, né? Que ele renovou e saiu logo depois. Se você me Talvez não permite- tivesse nenhum desses caras. Se você me permite, Pedro, só fazer uma... vontade. Não, você falou que corrige a rota, né? Corrige a rota aqui. Não corrige a rota em momento Tenta, algum. né? Tenta está corrigir. procurando. Eles estavam procurando, porque assim, se você analisar, cada treinador tem uma característica diferente e que era pedido naquele momento. O Jorge Jesus deixou, o Abel sai, joga feio, com esse elenco, tinha a possibilidade de jogar mais bonito, caramba e tal. Saiu. Entra o Jorge Jesus, não precisa nem falar. Título, muda a história, a maneira de jogar e tal. Só que aí o Flamengo se torna refém do Jorge Jesus.
Porque era nítido o comportamento do Jorge Jesus que ele iria fazer. Ele usou o Flamengo a todo instante e o Flamengo foi refém do Jorge Jesus. Esqueceram que o Flamengo é maior do que o Jorge Jesus. Aí sai Jorge Jesus, vamos procurar um treinador que se aproxime do Jorge Jesus, a maneira de trabalhar. Domi, é o oposto do Jorge Jesus. E a conversa era de sequência ao trabalho. Sim, a primeira coisa que o Domi fez, mudar. É o oposto, ou seja, não entendiam, não sabiam o que estavam fazendo. Então, eu estou procurando a rota, porque eu estou procurando. Né? Sai o Domi, entra quem? Rogério. Por quê? Porque naquela época o Domi ganhava de 4 e perdia de 5. Ah, não tem organização tática. E o Rogério, em tese, era o melhor treinador brasileiro. No Brasil. Não tinha tempo para buscar fora. Não tem organização tática. O Rogério vai organizar mais, o vestiário... Entrou o Rogério. Entra o Rogério. Não, o Rogério não está bem, não tem o ambiente, não tem o grupo. O que nós vamos fazer? O melhor treinador para a gestão, né? De grupo. Renato, traz o Renato. Aí o Renato não deu certo. Não, um não dialoga com o outro, né, Zé? De característica. Não tem nada a ver um com o outro. Por isso que eu estou dizendo, que eles estavam procurando... A briga de foice no escuro. Eles estavam procurando coisas que eram momentâneas, entendeu? Então eles não têm rota, eles não tiveram planejamento em nenhum instante. Porque se eles tivessem planejamento, provavelmente quando o Jorge Jesus começou a leiloar, né, um contrato e começou a fazer o que fez, eles já teriam mandado embora o Jorge Jesus e teriam feito um planejamento a longo prazo, porque o Flamengo tem essa possibilidade por conta das contratações e dos jogadores que sempre tiveram no grupo. Sempre teve no grupo, sempre foram jogadores fantásticos, jogadores bons, e nós sempre falamos aqui de 2019 até hoje, a gente sempre fala, o grupo do Flamengo, o elenco do Flamengo, um dos melhores, se não o melhor da América Latina. É o melhor. Se não o melhor e tal, né? Aí o que acontece? Sai o Renato, entra quem? Aí entrou o Paulo Souza. Com a missão de vai ter que mudar Carta tudo. branca. Carta branca, geração O anterior 85, foi paizão demais. Foi paizão demais, muda tudo. E o que aconteceu? Deu errado. Deu com os burros Aí o que acontece? Não, vamos procurar um treinador. Vem cá, Dorival. Planejamento, Dorival, aqui, vamos ganhar as Copas. Isso, ganhou. Deixou muito claro quando veio aqui no Allianz Parque, jogou com o time reserva e depois o Dorival, em determinadas ocasiões, numa entrevista, falou sobre, deixou subentendido ali que iria ser as Copas, foi o planejamento feito por ele e pela diretoria. Ganhou Libertadores e Copa do Brasil, que não é fácil. Sim. Não é fácil. Ah, mas os últimos jogos ele demonstrou. É lógico que nos últimos jogos os jogadores largam. As coisas mais importantes que eles tinham para ganhar, eles ganharam. Então é natural você perder concentração. Por quê? Porque você já está pensando no Mundial, já está pensando em outras coisas. E o que acontece? Ah, não, vamos mudar porque na final da Copa do Brasil o time não jogou bem. Contra o River Plate, o Flamengo jogou bem na final da Libertadores? Não. Jogou bem? Não jogou. Se você aplica a mesma política, o Jorge Jesus teria que ser mandado embora. Sim. Né? Mas não se aplica a mesma política. E aí contrata o Vitor Pereira. Só que agora tem uma multinha de 15 milhões, Braz. 15 milhões. 15 milhões. Fora as outras que vocês devem estar pagando até agora. Né? Então, é normal isso? Não é normal. Por isso que eu falo, a diretoria, o Vitor Pereira vai sair sozinho. O Vitor Pereira é o grande culpado de tudo isso? Ele tem um percentual grande. O Vitor Pereira, grande. Ele não é o é o maior culpado de tudo isso, mas a gente pode ouvir uma pessoa aí que talvez seja uma das principais culpadas. Vamos colocar aí na sequência, gente? Porque tem o VP e tem essa pessoa também. Vamos lá? Pedro é bom para comentar sobre quem tem culpa. Vamos lá. Rapaz... Não sou eu o clube define, o clube é que toma decisões, não sou eu. Não é? Eu vim para o Flamengo no sentido de trabalhar, de melhorar a equipa, de construir uma equipa forte e estou mais do que convencido que isso é possível. Está no início, é para ser feito, o Brasileirão nem sequer começou. E eu estou de corpo e alma, dedico-me todos os dias, passo horas e horas e horas, tenho muitos anos de experiência, sei que este momento é um momento complicado e compreendo perfeitamente a reação dos torcedores. A gente não vai tomar nenhuma decisão, tá todo mundo de cabeça quente, não é o resultado que a gente queria, perder da maneira que a gente perdeu, tem que se rever alguma coisa, mas isso não passa por
troca ou nenhuma situação em que você vá 10 horas da noite, 11 horas da noite vai decidir. Tô aqui, tô falando com vocês aqui. Amanhã, com calma, eu vou estar com as pessoas que eu tenho que estar. Muito provavelmente vou estar com o Vitor. Por enquanto permanece tudo normal. Futebol na ESPN é um oferecimento de... Vai sair sozinho? O VP? Ali o Braz com política, né? Com um detalhe que é bom contextualizar. Não queria perguntas, falou que respondeu uma só. Exatamente. Não, porque não vou decidir nada de cabeça quente. O que não chega a ser tão verdade, porque a decisão já está tomada antes. A diretoria do Flamengo já debatia o futuro do Vitor antes do jogo. Claro. Ninguém estava muito assim confiante. E outra coisa, também não me pega muito esse papo, né? O Flamengo tem um histórico com essa diretoria de mandar a gente embora tarde da noite, de madrugada. O treinador vai dormir. Ceni foi, né? Não, o treinador vai dormir e acorda com a nota oficial, 2h30 da manhã, 2h40 E depois da ainda manhã. tem que dar treino, né? O Paulo Souza foi assim, agora... Paulo Souza passou pelo constrangimento de demitido, todo mundo sabia, e ele indo para treino lá em Bragança, em Atibaia, Foi constrangedor Agora- aquela imagem. agora- É o Braz ou o Vitor Pereira o maior culpado? Os É quem dois. contratou ou é quem, Quem contratou não, e não operou? Quem contratou e quem não operou. Quem contratou. Por quê? Porque sabia já. Aí mostra a questão da incompetência no sentido de análise de planejamento, William. De datas, de calendário. Se você tem um treinador que é totalmente diferente ao que você tinha no comando, que era o Dorival Júnior, você sabe que ele vai precisar de um tempo para adaptação, você sabe que ele vai precisar de um tempo para colocar o time, né, para entender como é que funciona o time. De novo, uma coisa é você estudar, ver o time adversário, eu já sei o ponto fraco. Então, eu vou jogar pelos lados, como ele sempre falou, um ponto mais físico. Quando você joga, quando você é o treinador, você é marcado. Então, você tem que criar situações para saírem dessa marcação. E aí entra a questão do Vitor Pereira, que não soube. Em momento algum, ele soube armar o time do Flamengo. Em momento algum, ele soube identificar as características do time do Flamengo. É inadmissível um treinador que vem a público depois de uma... Acho que foi uma derrota, não sei se foi derrota, um jogo... não, nosso time não é físico. Pelo amor de Deus. Você não viu o Flamengo nos últimos 4 anos? O Flamengo jamais foi time físico. O Flamengo sempre foi o time técnico, de fazer a bola jogar, correr de um lado para o outro. Aí você vem falar que o time é físico. Pelo amor de Deus, você não entende então as coisas. Você não está entendendo o lugar onde você se encontra. Né? E isso ficou muito claro. O Vitor Pereira jamais entendeu que ele estava, o elenco que ele estava nas mãos. Jamais. Então, é isso aí, nação. Como vocês perceberam no começo do vídeo, né? Já vai deixando seu like para me ajudar aí, né? Vocês perceberam no começo do vídeo, o Vene Casagrande trouxe algumas notícias com os possíveis interesses do Flamengo, né? O JJ e Sampaoli. Ele chegou a falar ali sobre os 3. Sampaoli é um cara que, aonde ele chega e pede reforços. O Flamengo não seria diferente. E o Flamengo acho que não está disposto a contratar agora. Porque a janela também está fechada. E briga. A questão do Sampaoli, ele é bom técnico, mas uma das coisas é que dificulta, na minha opinião, o Sampaoli é um cara que ele geralmente discute com o elenco. Não tem tanto relacionamento com os jogadores, né? Relacionamento profissional, assim. O Kudê acho que é um bom técnico, mas ele é um cara que também que fala na lata, né? Como falou no Galo também. O Sampaoli também é um cara assim. JJ, eu acho que é o único técnico que pode segurar esse rojão, essa panela de pressão que o Flamengo é. Porque a torcida quer, entendeu? Enquanto o JJ, enquanto o Flamengo estiver passando por um momento de instabilidade, é óbvio que a gente, torcedor, óbvio, não eu, mas como muitos torcedores do Flamengo, vão se assemelhar ao JJ, né? Querer viver de passado. E o Flamengo, ele tá preso ao passado, preso ao JJ. Eu acho, caso o JJ retorne para o Flamengo, eu creio que ele não vai conseguir repetir aquele futebol que ele chegou a apresentar em 2019. Pode ser um futebol bonito de se ver, mas se comparar o futebol de 2019, para mim, eu acho que não tem, não vou dizer nenhuma possibilidade, mas é muito pouca. Outro ponto, naquela época, JJ e os jogadores eram um elenco. Muitas peças chegaram naquele ano, eu tinha acabado de chegar, os jogadores não eram vitoriosos, os jogadores não eram tão grandes na história do Flamengo. Hoje em dia, os jogadores são multivitoriosos. Então os jogadores também não têm aquela ganha de vencer.
aquela vontade de vencer. Isso dificulta muito. Quando o jogador ele tem aquela vontade de vencer, fazer a história no clube, é uma coisa. Quando os jogadores chegam no patamar, isso vai depender de cada jogador. Mas a maioria dos jogadores, quando chega no patamar dentro do clube, os jogadores venceu, perdeu, tanto faz. Todo mês tem como dinheiro no bolso. Simplesmente isso. Então, na minha visão ali dos 3 que o Vene chegou a falar, o JJ é o único que consegue segurar essa panela de pressão que hoje é o Flamengo, né? E o que o Elias falou no finalzinho, eu concordo com ele, né? O principal culpado é a diretoria. Simplesmente, né? Mas aquilo, o Brad vai sair? Acho muito... Entendi? Muito difícil.